O governador Flávio Dino, em entrevista pela internet hoje pela manhã, alertou que a curva de contágio do coronavírus no Maranhão continua crescente. O governador disse que a vigilância sanitária vai monitorar as agências bancárias e que as regras de controle da pandemia no estado passam a ser por região a partir da próxima semana. O repórter Sidney Pereira tem as informações. O governador Flávio Dino anunciou para a próxima semana a regionalização das ações de controle da Covid-19 no Maranhão e alertou que, embora numa tendência menor em relação ao resto do país, a curva de contágio no estado segue crescendo. Nós temos, como disse, uma curva de contágio ascendente, como nós prevíamos e temos enfatizado em sucessivas entrevistas. É uma tendência mundial ainda, estamos vendo o caso dos Estados Unidos com muita dramaticidade. É a tendência brasileira, é a tendência no Maranhão ainda, de modo que nós estamos preparados para um cenário de muito em breve, infelizmente, alcançarmos 1000 casos. Nós estamos nesse momento, como mencionei no início, com 292, mas num cenário de evolução muito rápida, de modo que o nosso esforço de investimentos é para um cenário de 1000 casos, o que pode significar até 200 leitos de UTI ocupados simultaneamente, de modo que nós estamos nos empenhando para garantir, junto com o governo, junto também com as outras instituições, leitos de UTI, respiradores para dar conta dessa demanda, uma vez que há diferença entre os níveis de gravidade de cada um desses casos e prevenir, obviamente, a ocorrência de mortes. A projeção é que, nesse momento, seguida a média brasileira, nós teríamos 600 casos confirmados. Nós temos 292, portanto, temos uma curva ascendente, vai continuar a ser ascendente pelas próximas semanas, não há dúvida nenhuma quanto a isto, não sabemos ainda a velocidade, depende muito da colaboração de todos e por isso mesmo, em razão dessa ascensão, é que nós estamos mantendo um cenário de restrições. O governador Flávio Dino comentou que há um falso debate sobre o uso da cloroquina, que vem sendo empregado em tratamentos nos hospitais do Maranhão, e alertou para o risco da automedicação. Essa é uma questão técnica. O que não se pode, o que é errado e nós não fazemos, é estimular a automedicação, a medicação irresponsável. A cloroquina integra os protocolos de cuidado com os pacientes de coronavírus no Maranhão, por decisão médica. Não é uma autoridade política que decide tal ou qual tratamento, e sim o médico que tem a formação profissional para isso. Há muitas semanas, desde que começaram os casos de coronavírus no Maranhão, especialmente em São Luís, a cloroquina integra o tratamento que é feito aos pacientes hospitalizados, sempre a critério dos profissionais de saúde. Hidroxicloroquina, portanto, há muitas semanas é utilizado no Maranhão e vai continuar a ser utilizado sempre a critério médico. O governador Flávio Dino disse que na próxima semana a vigilância sanitária vai monitorar as agências bancárias no estado. É para conter o crescimento das aglomerações nas filas. Em face da decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no dia de ontem, que reafirmou a autoridade dos estados e municípios para apresentarem, editarem atos normativos em proteção à saúde pública, estou incluindo no próximo decreto normas para os bancos. Queremos todas as agências bancárias abertas, porque consideramos que são serviços essenciais. Porém, é preciso que as instituições financeiras assumam as suas responsabilidades de organizar o serviço bancário. Portanto, nós vamos prever regras acerca de filas, atendimento e quero sublinhar a importância também da colaboração de todos os cidadãos e as cidadãs. Teremos agora pagamento de benefícios, de Bolsa Família. Conseguimos conquistar, graças à vontade dos deputados federais e senadores, a renda básica ou auxílio emergencial, que vai também começar a ser pago. E é muito importante que, além dos bancos serem cobrados e fiscalizados, como serão doravante, por decisão minha, haja também a colaboração de todos vocês, que evitem aglomerações,
distância de 2 metros entre um cliente e outro. Não há nenhuma dificuldade em fazer isso, minha gente. Basta que você dê 2 passos atrás e o seguinte também faça a mesma coisa. O Maranhão vai receber na próxima semana uma remessa com 180 respiradores comprados na China. É para reforçar o atendimento nos hospitais que cuidam da Covid-19 no estado. Nós estamos com uma carga de respiradores comprados na China que estão sendo transportados. Nós tivemos já a frustração de algumas operações de compra por fatores referentes ao comércio mundial. Nós estamos fazendo uma nova tentativa de 2 compras, uma direta do governo do Maranhão em parceria com empresas privadas cujos nomes serão revelados posteriormente, assim que os respiradores efetivamente forem entregues ao governo do estado. A previsão é que são 180 respiradores e nós temos também uma outra compra no âmbito do consórcio Nordeste sendo efetuada, já que a primeira, infelizmente, foi frustrada em razão de problemas, de obstáculos no comércio mundial, como todos estão acompanhando. Esses 180 novos respiradores irão equipar leitos em várias regiões do Maranhão, sempre levando em conta os casos existentes e a oferta hospitalar disponível, de modo que eles serão descentralizados, de acordo com a evolução. Nós temos, como disse, praticamente 95% dos casos na ilha de São Luís, mas nós já temos um crescimento, a presença do coronavírus em várias regiões do estado. Essa é uma tendência mundial. De fato, começa a apresentação da pandemia nas grandes cidades, pela sua característica, e depois há um fenômeno de migração. A pandemia do novo coronavírus criou um cenário fiscal dramático para os estados. No Maranhão, as perdas devem passar de R$1 bilhão este ano. No mês de abril, uma perda de receitas da ordem de R$300 milhões do governo do estado. É uma perda, portanto, muito substantiva. Provavelmente no mês de maio será ainda pior. As perdas devem chegar a R$1 bilhão neste ano. E isso se refere não só ao Maranhão, mas como aos demais estados. De modo que é um esforço conjunto de todos os governadores, junto ao presidente da Câmara e as bancadas federais, inclusive a bancada federal do Maranhão, a quem agradeço e peço empenho na aprovação disto, porque não é dinheiro para os governadores, é dinheiro para a polícia, para a penitenciária, para a educação, que as escolas vão voltar a funcionar, obviamente, para a saúde pública, porque nós temos uma demanda adicional, tudo isso que mencionei ao longo da entrevista, são gastos adicionais, com novas equipes médicas, novos medicamentos, novos insumos, novos prédios, equipamentos, contas de energia, tudo isso se incorpora ao custeio, não são investimentos que se esgotam no momento que o desembolso é feito, pelo contrário, isso tudo implica que a nossa despesa de saúde é ascendente. Mês a mês ela é cada vez maior, exatamente em face dessa medida, dessa necessidade extraordinária.